e vou contar para vocês uma das coisas que talvez tenha sido um dos piores erros que eu tive ao longo de todos esses anos que eu acompanho o São Paulo, de que eu converso com as pessoas do clube, que eu apuro informações. Eu me deixei levar emocionalmente pelo assunto, me empolguei, como várias pessoas também se empolgaram, mas enfim, o erro é meu, e isso eu assumo como erro e admito. O São Paulo em 2021 estava com um ataque de Pablo e Éder, e o São Paulo estava na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na zona do rebaixamento não, estava perto da zona do rebaixamento, estava tendo uma dificuldade enorme de fazer gols, o time não encaixava, o Crespo ainda estava, o time estava numa fase ruim, muita dificuldade, aquela história, gente. Pablo no ataque e o Éder, vocês imaginem, comparado na época, como é que a gente estava. E aí surgiu a oportunidade de contratar o Benedetto, que na época estava no Olympique de Marseille. O São Paulo entrou em contato com o Benedetto, as conversas avançaram, as conversas fluíram. O São Paulo alinhou com o Olympique, o São Paulo alinhou com o empresário e o São Paulo alinhou com o jogador. O Crespo chegou a falar com o Benedetto, o São Paulo estava com tudo certo. O Benedetto, com o staff dele, pediram a minuta contratual do São Paulo. O São Paulo enviou uma minuta contratual, deram um ok na minuta e pediram uma leve alteração e uma questão de dados do jogador. Olha para vocês verem, de dados do jogador. Não é tipo dinheiro, grana, tempo de contrato, não sei o quê. Foi só de alteração de dados. O São Paulo pegou o documento, alterou o que eles pediram e reenviou. Na hora da assinatura, o staff dele falou assim, olha, nós recebemos uma outra proposta para o Benedetto e a gente precisa que vocês agora mudem e cubram essa proposta. O São Paulo falou, não, peraí, gente. A gente tem um acordo, vocês já deram a palavra, já está tudo alinhado, o São Paulo já tem tudo pronto. Só que bobões como eu, por exemplo, e eu lembro de muitas outras pessoas, inclusive setoristas grandes, fizeram a infantilidade, a ingenuidade de se empolgar com o assunto, e eu fui lá e botei uma porcaria de uma pipa no Twitter, que era o apelido do Benedetto, porque estava tudo certo, o São Paulo confirmou, estava tudo lá, e eu falando com o pessoal assim, tá tudo certo, o jogador já mandou, a minuta tá pronta, eles deram ok na minuta, só pediram uma mudança contratual, amanhã assina e o jogador é nosso. E eu fui lá e botei a porcaria de uma pipa no Twitter, e eu sei que eu acabei induzindo um monte de gente a acreditar que estava certo, principalmente porque eu tenho essa proximidade com pessoas do clube, as pessoas simplesmente entenderam que estava realmente certo. Eu realmente peço desculpas, mas na época me empolguei com isso. Acho que, como eu falei para vocês, foi o pior erro que eu tive desde que eu comecei a mexer com essas coisas de informação. Lá atrás, muito no passado, eu me empolgava mais, mas eu não me lembro de ter tido um equívoco como esse do Benedetto, de eu ter colocado mesmo uma coisa como concluída e no final das contas não se concluiu, tanto que depois, na época do Soteldo, quando o Soteldo também fez uma cachorrada para o São Paulo, que eu já contei para vocês, eu já estava mais escaldado. E por que eu estou contando para vocês sobre isso? O Benedetto depois, ele continuou no Olympique e depois foi emprestado para o Elche, pra vocês terem uma ideia, que é um clube também que recebe muito jogador de empresário, é um clube que faz muitas negociações, também não conseguiu dar certo, depois foi para o Boca, também não conseguiu desempenhar muito bem, e o São Paulo acabou. Uma semana depois, conseguindo na Bacia das Almas na janela de 2021, conseguiu o Gabriel Neves e o Caleri, que no final das contas foi uma das melhores coisas que acabou acontecendo em termos do Benedetto não ter vindo, porque senão o Caleri não tinha chegado no São Paulo e a gente não tinha continuado essa história, porque o São Paulo não ia ter condição de ter os dois, obviamente. Não faria nem sentido. Sei que foi bom para o São Paulo, deu certo, mas na época isso me marcou muito negativamente. Apanhei muito na internet, com razão. Como eu falo para vocês, admito, a gente tem que admitir os erros. Eu me empolguei como um torcedor, mas eu tenho que ter um nível de responsabilidade maior até na hora da informação. E por isso que eu digo para vocês, quando eu falo para vocês, o Enzo Dias não está confirmado, é porque o São Paulo tem um histórico com alguns agentes e com algumas pessoas do mercado de São Paulo ter que ter muito cuidado. Pode realmente acontecer do Enzo Dias já tá tudo certo e ele assinar e ele manter a palavra e o River também dá tudo certo? Sim. Mas também tem a coisa do São Paulo poder tomar mais uma pernada e o jogador dar para trás e o jogador não honrar a palavra. Coisa que o Wendel fez, por exemplo, no assunto do Porto com o Fluminense, que a gente valorizou muito, mas no caso especificamente do
Enzo Dias, o São Paulo tem uma cautela no resguardo a mais, e esse bastidor do Benedetto, que eu estou contando para vocês até como um erro meu, mas justificando aqui tudo que aconteceu na época, e como eu também me deixei levar por um erro, e que hoje eu tenho um cuidado extremo antes de falar qualquer coisa, antes de falar, eu só falo realmente quando me dão absoluta certeza de que o jogador já é nosso, ou que a gente está falando de atletas e staff e pessoas extremamente confiáveis, que a diretoria do São Paulo me confirma e fala assim, aqui está tudo tranquilo, não se preocupe.